Olá, dando continuidade ao nosso curso, nessa aula nós aprenderemos a respeito de funções, classes, métodos e organização de código. Bem, então vamos inicialmente falar sobre as boas práticas referentes à modularização e legibilidade do código. Modularizar é dividir o programa, o código, em partes menores, de forma que, se possível, sejam reutilizáveis e fáceis de entender. A legibilidade, ela garante que outras pessoas, ou até mesmo você no futuro, entenda o que aquele determinado código faz, tá? Então, eu apresento aqui umas dicas de como você pode escrever o seu código para que ele seja limpo e organizado. Então, sempre use nomes claros e descritivos. Isso referente a variáveis e funções. Comente também o seu código onde houver lógica complexa. Não precisa comentar a cada linha, mas sempre que houver algo que você veja que é necessário para que outra pessoa venha entender como foi feito o procedimento e etc., comente. Separe o código em funções pequenas e específicas. Evite sempre repetição de código. Nesse caso, procure utilizar funções para reaproveitar o código. Mantenha sempre uma indentação consistente, que no caso do Python, por padrão, é aconselhado utilizar 4 espaços. E armazene funções auxiliares em arquivos separados, ou seja, crie módulos. Vamos a um exemplo prático, apresentando aqui como você não deve fazer, no caso um exemplo de má prática e um de boa prática. A seguir, eu vou apresentar aqui o que essa palavra reservada ela faz, que basicamente é criar uma função ou um método, tá? Mas se concentre aqui no conceito de como você não deve fazer, como você não deve criar uma função. Então, eu estou criando aqui uma função chamada f, recebendo um parâmetro x, mas observe que fica um pouco claro o que é que ela faz, que cada coisa ali representa. Já uma boa prática é criar a função de acordo com o que ela faz, então fica claro que ela calcula o salário líquido, ela recebe ali como parâmetro o salário bruto e faz uma operação nele, no caso, pegando o valor de uma taxa, fazendo aqui a multiplicação, obtendo o desconto e descontando do salário bruto. Eu poderia, inclusive, melhorar essa função aqui se eu tivesse a taxa aqui de forma externa e ela recebesse aqui a taxa como um parâmetro, porque dessa forma eu poderia fazer o cálculo do salário líquido referente a outros valores de taxa. Vamos executar esse código. Fica mais fácil o nosso cálculo. Salário de 1.000. Então, descontado R$ 140, 860. Como eu falei antes, vou colocar agora a taxa externa à função e receber ela como um parâmetro. Aqui eu preciso saber a taxa. Nesse caso, o usuário vai ter que digitar. Perfeito. Agora a pessoa precisa digitar o valor de salário e a taxa. Dessa forma, aqui ela pode ser retirada, porque ela será passada em tempo de execução. Executando novamente o valor de salário, 1.000, e a taxa, 0,14. Chegamos
ao mesmo resultado, mas eu posso reutilizar dessa forma a função para outros cálculos de outras taxas. Então, salário de 1.000, uma taxa de 11%. Então, o valor aqui já foi outro, que é melhor que setar um valor de forma fixa dentro de uma função. Até para manutenção do código fica mais complicado, porque caso haja atualização da taxa, o programador teria que pesquisar em quais locais ela está sendo utilizada, o valor de forma fixa, e atualizar. Então, não seria uma boa prática. Encerro essa aula aqui e até a próxima.